Saudações, queridos alunos, professora Adriane falando, dando então continuidade à disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia. Bom, hoje iremos continuar a falar sobre a parte de Histologia. Especificamente, o conteúdo da aula consiste em detalhar, em descrever o tecido conjuntivo, seus diferentes tipos, funções, etc. Bom, relembrando então os vídeos até agora postados, nós tivemos um primeiro vídeo, onde foi uma recapitulação do que nós havíamos visto em sala de aula presencial. Depois, um segundo vídeo, no qual nós falamos sobre núcleo, ácidos nucleicos, ciclo celular e mitose. Depois, um terceiro vídeo, falando sobre meiose e gametogênese, dando início, então, à embriologia. Depois, um quarto vídeo sobre fecundação, sistema reprodutor feminino e masculino. Um quinto vídeo falando sobre neurulação. O sexto vídeo sobre introdução à histologia. E hoje, então, nós estamos com o sétimo vídeo, que vai abranger tecido conjuntivo, propriamente dito, né? Tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver esses dois conteúdos aqui. Beleza? Bom, então vamos aqui fazer uma breve recapitulação de que nós vimos na semana passada, né? Então, na semana passada, nós vimos tecido epitelial e introdução à histologia. Então, tecido é um conjunto de células de mesma origem embrionária, podendo ou não ter a mesma função e forma, né? Grande parte das vezes não tem a mesma função e forma, né? O que vai falar realmente que é um tecido é que todas as células vêm da mesma origem embrionária. Nesse sentido, eu falei sobre o tecido sanguíneo, composto então de hemácias, leucócitos, plaquetas. Cada um possui uma função diferente, uma forma diferente, e o que caracteriza essas três células como sendo do mesmo tecido é que possui a mesma origem embrionária. Nesse sentido, então, sob o tecido conjuntivo, todas as células pertencentes a esse tecido possuem como origem embrionária o tecido da mesoderme, que é o folheto embrionário do meio, né? Beleza? Bom, sobre o tecido conjuntivo, ele tem algumas diferenças bem nítidas em relação ao tecido epitelial. Então, ao contrário do tecido epitelial, os tecidos conjuntivos apresentam elevada quantidade de substância intercelular, que nós vamos chamar aqui de matriz extracelular. Então, as células do tecido conjuntivo, elas são células que possuem espaço entre elas. E nesse espaço nós temos a matriz extracelular. E o tecido conjuntivo é composto por células com morfologia e funções variadas. Nesse sentido, então, o tecido conjuntivo possui diferentes funções, diferentes especializações. O tecido conjuntivo, nessa matriz extracelular, é uma matriz rica em proteínas que vão se organizar na forma de fibras. Então, fibras é um conjunto de proteínas, sendo principalmente as fibras colágeno, elastina e reticulina. Essas fibras, então, elas vão compor a matriz extracelular junto com água, minerais e proteínas. Beleza? Essa matriz extracelular, ela pode ser líquida
desculpa, é sólida ou líquida. Por exemplo, a matriz extracelular que está presente nos ossos, ela é sólida. Já a matriz extracelular presente no sangue, ela é líquida. Então, nós temos essa característica de acordo com o tecido que estamos falando, né? Então, a matriz extracelular, ela também é chamada de substância intercelular, como eu mencionei acima, e ela vai preencher os espaços entre as células e apresenta-se constituída por duas porções. A porção da fibra, que pode ser, então, essas três fibras, e a porção da substância amorfa, composta, então, por água, minerais e proteínas. Isso nós vamos chamar de substância amorfa. Então, presente na matriz extracelular. Além disso, essa matriz extracelular, ela possui, então, essa característica de possuir ou estrutura sólida ou líquida, de acordo com o tecido em que nós estivermos falando, né? Bom, para detalhar melhor, nós temos aqui um exemplo de um tecido onde essas células laranjas são células, né? E ao redor dela, então, nós temos as fibras, esses riscos, fibras, então, de colágeno, de elastina, de reticulina, cada um aí representado por uma cor diferente. E entre as células nós temos esse líquido meio rosa, né? Esse líquido, então, consiste na matriz extracelular. Ou seja, o tecido conjuntivo, ele é uma associação de células com as substâncias intercelulares, que abrange as fibras e a substância fundamental amorfa, que eu acabei de detalhar. A substância fundamental amorfa, então, é constituída principalmente por água, polissacarídeos, proteínas e glicoproteínas. Bom, esse tecido conjuntivo, ele vai ser o principal responsável pelo estabelecimento e pela manutenção da forma do corpo. Então, o tecido conjuntivo é que possibilita nós termos a nossa forma corporal, né? Além disso, o tecido conjuntivo, ele possui a função mecânica através dos ossos, por exemplo, porque também ele conecta as células e os órgãos, dando essa maneira suporte aos tecidos. Então, ele possui a função de forma do corpo, função mecânica, função de suporte dos órgãos, entre outras funções, né? E o principal componente do tecido conjuntivo é a matriz extracelular, que nós vamos chamar aqui de MEC. Então, a principal estrutura do tecido conjuntivo é a matriz extracelular, ou, né, como eu falei anteriormente, substância intercelular. Então, nós temos aqui uma imagem de um esquema, né, de um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo, então, ele vai ser composto de células, que é essa aqui, e repare que entre uma célula e outra tem muito espaço. Então, aqui na imagem nós vemos os riscos, né, que são, então, as fibras, colágeno, elastina, reticulina. Então, é o que ele chama de tecido conectivo. Então, aqui nós temos a célula, essa célula presente no tecido conjuntivo, ela é o fibroblasto. Aí nós temos as fibras, colágeno, elastina, reticulina, e nós temos a substância fundamental amorfa, composta então de água, polissacarídeos, proteínas,
etc. Bom, esse esquema aqui, ele ilustra melhor, né? Então, nós temos a fibra elástica, fibra reticular ou reticulina, fibra colágeno. E nós temos a principal célula do tecido conjuntivo, o fibroblasto. O fibroblasto é a principal célula responsável por sintetizar as proteínas presentes nas fibras. Sintetizar as proteínas presentes nas fibras. Então, o fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo. Além do fibroblasto aqui, nós temos também um macrófago, que é uma célula de defesa, também presente no tecido conjuntivo. E nós temos o adipócito, que é uma célula de reserva energética. Reserva energética. Bom, então esse tecido conjuntivo aí possui as proteínas, as fibras de natureza proteica, sintetizadas principalmente pelo fibroblasto. O fibroblasto, então, sintetiza essas fibras e também a substância fundamental amorfa. Qual que é a função das fibras, né? Cada uma das 3 fibras possui a sua função específica. Então, começando com a mais abundante, a fibra colágeno. Então, o colágeno é a fibra mais encontrada no tecido conjuntivo. Mais encontrada. O escritor está um pouquinho ruim. Além disso, a fibra colágeno ela vai possibilitar uma alta resistência à tração. Uma alta resistência à tração. Ou seja, ela vai dar suporte para os nossos músculos. A fibra reticular, ela é uma variação da fibra colágeno. A fibra reticular são as fibras mais finas. São as fibras mais finas. E ela é uma variação do tecido da proteína colágeno. E ela, a fibra reticular, é uma fibra bem delicada. E a fibra elástica, como o próprio nome diz, né? Ela é então a fibra que possibilita a elasticidade dos tecidos. Então, alguns tecidos possuem elasticidade devido à maior quantidade de fibra elástica. Então, basicamente, todos os tecidos conjuntivos possuem as 3 fibras, colágena, reticular e elástica. O que vai variar é que possuirá um tecido mais e outro tecido menos algum tipo de fibra. Então, por exemplo, os tendões possuem mais fibras colágenas. Já o tecido conjuntivo presente na nossa pele possui mais a fibra elástica, etc. Bom, o colágeno ele é uma proteína e existem diferentes tipos de fibras colágenas. Colágeno tipo 1, tipo 2, até o tipo aí 14, se eu não me engano. E esses colágenos, essas diferentes proteínas de colágeno, estão encontrados em diferentes lugares. Por exemplo, pele, tendão, cartilagem, pele fetal e tendão. Cada um, então, vai ter uma função específica, delimitada, mas basicamente eles vão ter a função de resistência à tensão. Bom, o colágeno é o tipo de proteína mais abundante na matriz extracelular, e o colágeno tipo 1, que é esse aqui primeiro, é o mais abundante e amplamente distribuído no nosso organismo. Ele vai constituir a estrutura dos nossos ossos, tendões, cápsulas dos órgãos, etc. Então, para nós aqui da histologia, como a disciplina é um pouco mais compacta, vale falar apenas do colágeno tipo 1. Bom, o tecido conjuntivo, então, a partir dessa composição de células, fibras e substância fundamental amorfa, ele vai possuir variações, né?
pode ter mais colágeno, mais elastina, mais fibroblasto, etc. E isso, então, possibilita uma diversidade de funções que o tecido conjuntivo possui. Então, por exemplo, primeira função de sustentação e preenchimento. Essa função de sustentação e preenchimento é, por exemplo, exercida pelos tendões. Os tendões possibilitam a nossa sustentação, assim como o tecido ósseo. O tecido ósseo também é composto de tecido conjuntivo. Preenchimento, tecido adiposo. Então, esses tecidos, tendões, osso e tecido adiposo, são compostos por tecido conjuntivo, possuindo as funções de sustentação e preenchimento. Bom, outra função que nós temos é a função de reserva de nutrientes. A função de reserva de nutrientes, o tecido conjuntivo, principalmente o tecido adiposo, que eu acabei de mencionar. Então, ele vai tanto preencher, quanto também funcionar como uma reserva de nutrientes. Além disso, o tecido conjuntivo frouxo, ele também armazena água e sódio. Ele armazena água e sódio, sendo então utilizado como reserva de nutrientes, né? Outra função que nós temos no tecido conjuntivo é o sistema de defesa. As nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, que ninguém mais vai falar glóbulos brancos, né? Os nossos leucócitos, eles são células do tecido conjuntivo. Além disso, nós temos células compondo um sistema chamado sistema monofagocitário. Monofagocitário. Esse sistema é composto ele é composto de várias células de defesa presentes nos diversos tipos de tecido conjuntivo. Então, entre os leucócitos, nós temos neutrófilos, basófilos, etc. Todos esses nós vamos detalhar. E os leucócitos, então, têm a função de nos defender contra substâncias estranhas ao nosso organismo. Essas substâncias estranhas, então, são reconhecidas pelas células de defesa e são destruídas. Bom, além dessas funções, o tecido conjuntivo também possui a função de regeneração. A função que nós temos de cicatrizar uma ferida, o processo de cicatrização, depende do tecido conjuntivo. Então, a regeneração é papel do tecido conjuntivo. Sempre que você se machuca, cria lá uma lesão e depois cria uma cicatriz, essa cicatriz foi por conta do processo do tecido conjuntivo se regenerando. Nós temos também a função de transporte de nutrientes. Entre a função de transporte de nutrientes, nós temos o tecido sanguíneo. Então, o tecido sanguíneo transporta, oxigênio, glicose, proteínas, etc. Então, esse transporte de nutrientes ele é associado ao tecido sanguíneo e também ao tecido linfático, que nós vamos detalhar na aula de hoje. Beleza? Então, transporta nutrientes para as células dos diversos tecidos que nós temos presentes no nosso organismo. Então, aí são as funções do tecido conjuntivo, né? Quando a gente aprende tecido conjuntivo no ensino médio, grande parte dos professores só lembra disso aqui, função de preenchimento. Mas nós temos aí outras diversas funções, né? E essas funções do tecido conjuntivo, basicamente, é por conta dos diversos tipos de células que são produzidas.
Então, o tecido conjuntivo produz fibroblastos, célula adiposa, condroblastos, condrócitos, osteoblastos, osteócito, células do sangue, são todas essas que eu estou circulando. Todas essas compõem as células do sangue, células de defesa tecidual. Então, as diversas células presentes nos diversos tecidos conjuntivos possibilitam as funções do tecido conjuntivo detalhadas anteriormente. Entre as células do tecido conjuntivo, a mais abundante, a mais presente é o fibroblasto, que vai então sintetizar as fibras proteicas, fibras de colágeno, de elastina e fibra reticular, né? Bom, então aqui nós temos as células, algumas delas, com as respectivas funções, né? Então, fibroblastos, condrócitos, produção da matriz extracelular, plasmócitos, produção de anticorpos, etc. Eu não vou ficar aqui lendo, né? O material vai ser fornecido para vocês, depois vocês podem olhar isso aí. Então, a partir das diversas células que o tecido conjuntivo produz, vamos ter diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Então, aqui tem uma imagem de um corte da região do joelho, né? Então, nós temos aqui o fêmur, esse osso aqui, tíbia e fíbula, beleza? Bom, então essa região do joelho nós temos uma articulação, né? A patela. E aqui nós temos os diversos tipos de tecidos conjuntivos que iremos detalhar na aula de hoje. Então nós temos o tecido conjuntivo fibroso, que vai ser encontrado nos tendões. Todo tendão ele é composto de tecido conjuntivo fibroso. O tecido cartilaginoso, né? Presente, então, na cartilagem aqui, nessa região mais vermelha, onde tem o encontro, de fato, dos ossos, né? O tecido ósseo também é um exemplo de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo frouxo, que é um tecido conjuntivo de preenchimento. Tecido adiposo, presente na bursa, né? E nos nossos tecidos gordurosos. E o tecido sanguíneo. Então, são todos exemplos de tecidos conjuntivos. Isso possibilita, então, afirmar que a notável variedade de tipos de tecido conjuntivos no organismo se deve à grande diversidade na composição e à proporção relativa de seus três componentes: células, fibras e substância amorfa. Eu vou repetir. A notável variedade de tipos de tecidos conjuntivos no organismo se deve à grande diversidade na composição e à proporção relativa de seus três componentes: células, fibras e substância fundamental. Essas variáveis, então, têm como consequência essa grande diversidade estrutural funcional dos tecidos conjuntivos. Nesse sentido, os tecidos conjuntivos são divididos didaticamente em tecido conjuntivo propriamente dito. Ele pode ser, então, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou tecido conjuntivo propriamente dito denso. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele pode ser denso modelado ou denso não modelado. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai possuir como principal função a função de preenchimento. Então, ele tem algumas funções bem específicas, mas a principal é a função de preenchimento. E nós temos os tecidos conjuntivos especiais, com funções, então, definidas de acordo com o local onde eles são encontrados. Então, o tecido adiposo, função de reserva energética. Tecido cartilaginoso, função de reduzir o impacto entre os ossos. Tecido ósseo, sustentação. Tecido hematopoético, produção de células do sangue. E tecido sanguíneo, função de defesa imunológica e transporte de nutrientes. Todos esses tecidos nós vamos detalhar um a um.
falando das suas características. Bom, começando então com os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Então, primeiro, tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Então, nós temos aí na imagem um esquema de um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tecido ele é caracterizado pela presença abundante de substância intercelular e amorfa e relativamente pobre em fibras. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele possui muita substância fundamental amorfa, que é composta de água, minerais, proteínas, e ele é pobre em fibras. Então, ele possui as três estruturas que eu mencionei no slide anterior, células, substância fundamental e fibras, só que ele possui muita substância fundamental amorfa e poucas fibras. E ele possui como principal célula o fibroblasto. Além do fibroblasto, ele pode possuir o mastócito e o macrófago como células de defesa, e a célula adiposa como célula de reserva energética. O tecido conjuntivo frouxo, então, ele vai possuir alguns tipos de células específicas, né? Os fibroblastos, que vão fazer a síntese proteica, os macrófagos e os plasmócitos com atividade de defesa imunológica, e as células adiposas, que vão então armazenar lipídios, tendo função de reserva energética. A principal função do tecido conjuntivo propriamente dito é a função de preenchimento e apoio para as diversas estruturas do nosso organismo. Função, então, de preenchimento e apoio. O tecido conjuntivo frouxo possui uma consistência delicada e pouco resistente às trações, aos impactos, por exemplo, que os músculos causam. Possui consistência delicada e pouca resistência às trações. Então, aqui nós temos uma imagem mesmo de um tecido conjuntivo frouxo. Então, nós temos aqui vários fibroblastos, onde nós temos aqui as setas apontando. Nós temos os fibroblastos. Repara que, deixa eu colocar aqui nós temos essa estrutura rosa clara, né? É a substância fundamental amorfa. Então, nós temos muita substância fundamental amorfa. E nós temos essas células, esses riscos aqui, que são as proteínas, né? Então, tem bem pouca proteína e muita substância fundamental amorfa. Então, essa aí é a imagem de um corte histológico mostrando um tecido conjuntivo frouxo. Bom, o tecido conjuntivo frouxo ele é encontrado em grande quantidade embaixo da epiderme. O tecido conjuntivo frouxo ele vai fornecer os nutrientes para o tecido da epiderme. Lembrando que todo tecido epidérmico não possui vasos sanguíneos. Então, ele é nutrido por difusão a partir do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele vai suportar estruturas sujeitas à pressão e atritos. Por exemplo, na região do nosso cotovelo, da nossa mão, nós possuímos esse tecido conjuntivo frouxo. Ele preenche espaço entre grupos de células e entre grupos de células musculares também. As células mais numerosas são os fibroblastos. E nessa imagem aí, nós podemos reparar, então, que esse tecido conjuntivo ele vai nutrir, a partir de difusão, o tecido epidérmico superior. E nesse tecido conjuntivo, nós possuímos aqui, vaso sanguíneo. Aqui, vaso sanguíneo. Aqui, vaso sanguíneo. E essas células que estão aqui são os fibroblastos, e aqui tem algumas poucas proteínas de colágeno.
Bom, esse tecido conjuntivo frouxo, então, ele é extremamente importante, possui funções específicas. Então, aqui tem um esquema de um tecido conjuntivo frouxo, aonde a função primordial dele, como já dito anteriormente, é o preenchimento. Além da função de preenchimento, o tecido conjuntivo frouxo, ele vai dar suporte e nutrição aos epitélios, como mostrado na imagem anterior. Suporte e nutrição aos epitélios. Porque tecido epitelial é avascular, não possui o vaso sanguíneo. Então, uma função, duas funções. Terceira função, envolvimento de nervos e vasos sanguíneos e linfáticos. Envolvimento de tendões, vasos sanguíneos e linfáticos. Vasos sanguíneos e linfáticos. Então, aí foi a terceira função do tecido conjuntivo frouxo. E a última função, a função de cicatrização. Então, as nossas cicatrizes são formadas a partir do tecido conjuntivo frouxo, que está, então, na nossa pele, especificamente na região da derme. Beleza. Então, aí nós temos o tecido conjuntivo frouxo. Muita substância fundamental amorfa, poucas proteínas. Principal célula, o fibroblasto. Além do fibroblasto, nós vamos ter células de defesa, que são os macrófagos e mastócitos, e a célula de reserva energética, que são os adipócitos. Mudando agora de tecido conjuntivo denso. Eu vou voltar à imagem anterior do frouxo para vocês verem a diferença gigantesca que tem entre um e outro. Então, aqui, vou apagar a imagem. Repara como está o tecido conjuntivo frouxo. Células bem espaçadas, muita substância fundamental amorfa. Já nessa imagem, nós temos as células espaçadas, mas nós temos muitas fibras, principalmente fibras do tipo colágeno. Então, aqui nós temos o tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, ele é caracterizado principalmente por ser pobre em substância fundamental amorfa e rico em fibras. Deixa eu apagar. Rico em fibras, principalmente fibras do tipo colágeno. Rico em fibras, principalmente do tipo colágeno. Então, essas estruturas aqui, rosa, elas são, isso aqui tudo em rosinha, são fibras colágeno. Aqui embaixo também, isso tudo é fibra colágeno. A diferença é que a primeira imagem é um tecido conjuntivo denso modelado. Todas as fibras colágenas, ou as fibras, né, estão no mesmo sentido. Estão organizadas, modeladas. Já a de baixo é um tecido denso não modelado. Elas estão bagunçadas, né? Não tem um sentido único. A diferença é essa. Bom, o tecido conjuntivo denso, então, ele é pobre em substância intercelular, amorfa, e rico em fibras, principalmente, como disse, colágenas. A célula mais frequente nesse tipo de tecido também é a mesma. A mais encontrada é o fibroblasto. Então, isso aqui, ó, esses núcleos contém, é onde temos os fibroblastos. Bom, o tecido conjuntivo denso, ele é adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos, proteção mecânica. Então, o tecido conjuntivo denso, ele possui como função, ele é adaptado para oferecer resistência
e proteção aos órgãos, aos tecidos. Resistência e proteção. Existem menos células, né? E muitas fibras. Esses feixes podem então estar ordenados, compor o tecido conjuntivo denso modelado, ou as fibras podem estar desorganizadas, né? E elas são resistentes à tração. São resistentes à tração. Bom, nós vamos encontrar o tecido conjuntivo denso na derme profunda da pele. E nós temos aqui agora um esquema mostrando melhor o tecido conjuntivo denso não modelado e o tecido conjuntivo denso modelado. A principal característica é a distribuição das fibras, né? No modelado elas estão no mesmo sentido e no não modelado elas estão em diferentes sentidos, né? Bom, voltando aqui nessa imagem, o tecido conjuntivo denso não modelado, as fibras colágenas se distribuem de maneira difusa, não ordenada. Já no denso, modelado, elas possuem o mesmo sentido, né? De forma ordenada. O tecido conjuntivo denso não modelado, isso aqui é a mesma imagem que nós tínhamos aqui embaixo, só que eu dei uma ampliação nela. Esse tecido, então, essas estruturas rosas são as fibras colágenas e aqui nós temos o fibroblasto. Então, repara que as fibras estão em diferentes sentidos, né? Tecido conjuntivo denso não modelado. Ficou faltando colocar isso. Não modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado, por exemplo, da região profunda da pele, né? Na derme, mostra feixes espessos de fibras de colágeno aí, orientados em diferentes sentidos, né? Esse tecido ele suporta grandes trações em diferentes sentidos. Então, a sua pele você pode puxar em diferentes sentidos, né? Por conta disso. Por conta que tem embaixo da pele tecido conjuntivo denso não modelado. E na outra imagem nós temos então o tecido conjuntivo denso modelado. As fibras colágenas possuem o mesmo sentido, no caso o sentido delas estão mais ou menos assim, né? E nós temos então aqui os fibroblastos, as células presentes, né? Então aí nós temos um tecido denso modelado. Esse tecido denso modelado é encontrado principalmente no tendão. O tendão ele suporta tração num único sentido. Num único sentido. O tecido conjuntivo denso, ele possui espaços entre os fibroblastos alongados, né? Então a gente vê aqui alguns espaços, poucos, mas possui. Para ilustrar melhor, então aqui a gente tem um esquema, né, da membro inferior. Aí nós temos os músculos, mas o mais importante são os tendões. Então os tendões são tecidos conjuntivos densos modelados que vão ligar os músculos ao osso. Então o tendão liga o músculo ao osso. E aqui nós temos o exemplo de um tendão sendo aí feita uma cirurgia. Aqui nós temos o tendão de Aquiles, né, que é o nosso maior tendão. Ele liga o gastrocnêmico à região do osso calcâneo, né, e os diversos tendões presentes no pé, né. Os tendões, eles representam o exemplo típico de tecido conjuntivo denso modelado. Conecta, então, os músculos esqueléticos aos ossos. E os tendões são estruturas esbranquiçadas, né? A gente, inclusive, come tendão. Isso aqui é uma estrutura muito dura, né? O tendão é removido externamente por uma bainha de tecido conjuntivo denso. Então, ao redor desse tendão, nós temos uma camada fina de tecido conjuntivo denso. E para terminar a explicação de tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos então o epitélio. Logo abaixo do epitélio, nós temos tecido conjuntivo denso frouxo, rico em substância fundamental e pobre em fibras colágenas. E na imagem de baixo,
nós temos um tecido conjuntivo denso, não modelado, onde as fibras estão em diferentes direções, para cima, para baixo, etc. Então, essas estruturas em rosa são as fibras colágenas. Repara que tem mais fibra colágena do que aqui em cima. Então, essa de baixo, tecido conjuntivo denso, não modelado. Beleza. Vou parar o slide por aqui. No próximo slide, no próximo vídeo, a gente continua falando sobre os tecidos especiais com funções específicas.